bem-vindo ao canal. O tema de hoje é polêmico, pena de morte. Alguém me pergunta, eu posso ser favorável à pena de morte? E eu respondo, pode, mas não deve. Então, um cristão me pergunta, eu posso ser favorável à pena de morte? E eu digo, não pode. Para fundamentar o não deve e o não pode, eu vou abordar esse tema em duas etapas. A primeira são argumentos para uma pessoa que não tem nenhuma ligação religiosa com o cristianismo. E a segunda para cristãos. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, comemorou o desfecho com a morte do sequestrador. Ele destacou que vai promover os atiradores que participaram da ação. Ao descer do helicóptero na ponte Rio-Niterói, o governador fez gestos de comemoração pelo desfecho do sequestro. Você acaba de ver um vídeo que trata justamente de uma comemoração. Seria essa comemoração um gol do Flamengo? Ou quem sabe a vitória numa eleição? Essa comemoração feita que você viu aí na reportagem foi feita por um governador de estado brasileiro, uma autoridade. O moço, que tinha problemas mentais, sequestrou um ônibus. E um sniper da polícia atirou na cabeça desse moço e ele faleceu, libertando-se assim aqueles que estavam na iminência de perder sua vida. Eu não estou aqui sendo contrário ao trabalho policial, inclusive com a utilização de um sniper. Mas o que é difícil e chocante ver é que uma autoridade brasileira comemore a morte de uma pessoa. Até porque os familiares, os amigos dessa pessoa, desse jovem que foi morto naquelas circunstâncias, esses familiares eles estão chocados não só pela situação do envolvimento do filho, mas também pela própria morte. Mas isso revela a que ponto a nossa sociedade está chegando quando se debate sobre esse tema da pena de morte. Respondendo então ao primeiro grupo, são muitos os argumentos. Argumentos como a pena de morte não se revela onde é aplicada, tanto que isso é um debate intenso nos Estados Unidos, onde há estados que têm a pena de morte e outros que não. A pena de morte não se revela eficaz no combate à criminalidade. Os mesmos índices de criminalidade dos estados que adotam a pena de morte são aqueles encontrados nos estados que não adotam a pena de morte. Nós podemos ver, então, que há situações que já nos revelam a ineficácia desse recrudescimento da pena. Desde Marquês de Beccaria, que já se tem a ideia de que moralmente o ser humano desenvolvido, ou como deveria estar desenvolvido nos dias de hoje, esse ser humano precisa ser recuperado. O criminoso deve ser recuperado, em alguns casos contido, porém jamais assassinado pelo Estado. No ano de 2019, o jornal A Folha de São Paulo publicou um artigo, e nesse artigo está tratando sobre o Projeto Inocência. O Projeto Inocência é uma ONG que se inicia por advogados que estavam e estão envolvidos no meio judiciário e que sabe a quantidade de erros judiciários que se comete. Agora, uma coisa é um erro judiciário que já é abominável, que coloca uma pessoa por anos na cadeia e que depois se demonstra que era inocente, como é o caso do Brasil. Mas uma coisa é um erro judiciário onde você coloca um cidadão no corredor da morte e executa esse cidadão, seja na cadeira elétrica, seja por uma injeção letal, qual método for. E essa pessoa passa alguns anos esperando, talvez que no dia seguinte seja o dia da sua morte. Em 2019, o Projeto Inocência nos Estados Unidos
tinha já na sua conta haver libertado 2.800 condenados. Um caso emblemático é de Ron Williamson, que permaneceu preso no corredor da morte por 11 anos e só conseguiram, o Projeto Inocência conseguiu a prova de que ele era inocente por métodos científicos de exame de DNA, o que veio, evidentemente, 11 anos com atraso. O escritor John Grisham, ele escreve, então, o livro O Inocente, que virou, inclusive, uma série da Netflix e que se encontra à disposição até hoje, para que nós possamos acompanhá-lo. No ano de 2009, a Academia de Ciências dos Estados Unidos publicou estudo em que concluiu que a comparação microscópica de fios de cabelo, a análise de marcas de mordidas e os exames de impressão digital não, abre aspas, tinham a capacidade de, com alto grau de certeza, demonstrar a conexão entre evidência e um indivíduo específico. Até hoje, no Brasil, ainda se fala do tal exame do fio de cabelo, que seriam indícios descobertos ali e se tornaria uma prova científica. Em 2015, o FBI, nos Estados Unidos, anunciou que 95% dos 268 casos revistos, seus peritos haviam exagerado na probabilidade de fios de cabelo encontrados nas cenas de crimes pertencentes aos réus, uma prova tida como determinante para condenações. O método deixou de ser usado. Agora imaginemos a quantidade de gente que por esses métodos supostamente científicos, pseudocientíficos, foram presas e até condenadas. Malcolm Alexander ficou 38 anos preso e foi salvo por um exame de DNA. Alejandro Hernandes ficou 10 anos preso no corredor da morte e foi salvo pelo Projeto Inocência. Curtis McCarthy ficou 21 anos preso. E é interessante que no ano 2002, um exame de DNA demonstrou a sua inocência, mas ele ainda levou 5 anos para sair da cadeia. Isso nos Estados Unidos. A maioria das libertações que tivemos em 2018, isso o pessoal do Projeto Inocência americano diz, envolveu alguma conduta fraudulenta de policial ou de promotor. Conta, mais importante que apontar o dedo para este ou aquele é mudar uma cultura. Nós precisamos de começar a pensar as coisas de forma inteligente. Estudos apontam que a aplicação do teste DNA tende a excluir o suspeito em 25% dos casos. Ou seja, de cada 4 suspeitos, quando se faz uma perícia com os exames de DNA, um é excluído. Um deixa de ser um criminoso, como se diz normalmente. No Brasil, nós temos o caso do Projeto Inocência no Brasil, que já temos aqui, de um desfecho favorável ao réu, o vendedor Atercínio Ferreira de Lima, que havia sido acusado de abuso de seus filhos e foi inocentado e liberto em março de 2018. E isso, na verdade, nós estamos tratando aqui, vocês percebem, a maioria em relação aos casos ocorridos nos Estados Unidos, porque no Brasil a prevalência da prova oral. Como é que o brasileiro pode ser favorável à pena de morte diante das dificuldades que a polícia judiciária tem de realmente constituir uma prova de certeza? E eu finalizo perguntando: você tem certeza que é favorável à pena de morte, mesmo sabendo que haverá um grande número de pessoas
que estarão sendo mortas pelo Estado indevidamente, injustamente, pois são inocentes? É nesse ponto que a Constituição Brasileira de 1988 foi muito sábia. Na Constituição de 88, nós temos uma cláusula pétrea. Os primeiros artigos da Constituição são cláusulas pétreas. O que vem a ser uma cláusula pétrea? É aquela que não pode ser mudada, em hipótese nenhuma. Apenas se o Brasil fizer uma nova Assembleia Constituinte para que nós tenhamos uma nova Constituição. Mas nenhuma alteração é possível fazer nessa Constituição em relação à pena de morte. Então esse é um tema que, a rigor, nem deveria estar na nossa pauta. No Brasil, nós não temos a possibilidade imediata de termos aí a pena de morte. Mas eu estou gravando um vídeo para que as pessoas entendam algumas razões, e a principal delas é o risco de nós condenarmos pessoas inocentes. Há outros argumentos que nós poderíamos tratar aqui de forma geral para que fossem aceitos por pessoas independentemente de religião. Mas na segunda etapa do vídeo, eu quero então tratar com as pessoas que são cristãs e ainda assim se sentem propensas ou até mesmo defendem a aplicação na pena de morte. Os cristãos que defendem a pena de morte, eles justificam e dizem que a Bíblia autoriza a pena de morte com base, praticamente toda a base dessa linha de raciocínio é que o Velho Testamento permite e que Deus autorizou e que essa prática foi utilizada perante um governo teocrático. É evidente, e eu não desconheço os versículos que tratam da aplicação da pena de morte no Velho Testamento. Porém, o que nós temos que entender é o seguinte: o Velho Testamento, especialmente os 5 primeiros livros, esses 5 primeiros livros são conhecidos como a lei, a Torá. Mas, na verdade, nos livros de Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, nós vamos encontrar uma legislação que Deus deu a Moisés para que fosse aplicada na governança do povo de Israel. O povo de Israel havia saído de um tempo de escravidão de 400 anos no Egito. Era um povo rude. E eles precisavam, então, de algumas diretrizes para que pudesse haver um convívio social. Então nós temos que discernir que nesses 5 primeiros livros, mais especificamente os últimos 4, Deus passa uma série de leis, e a principal delas, e é a parte moral das leis que estão ali na Torá, é os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos diz assim: não matarás. O mandamento não abre brechas para que a gente possa justificar a morte de outro, e especialmente uma morte premeditada, pensada, prevista. Depois de um julgamento, eu resolvo matar alguém. O não matarás, ele é suficiente para que nós possamos, ao menos, desconfiar de que nós não podemos ser favoráveis à pena de morte. Mas ali nesses 5 primeiros livros há outras leis. E essas leis, que não são leis morais, eram as leis aplicadas para que Moisés e os seus sucessores pudessem governar o povo. Então nós temos ali leis previdenciárias, como era a lei do levirato, a lei que impedia que na colheita se passasse a foice 2 vezes sobre o trigo. Então aquilo que não foi colhido de imediato ficava, e quem receberia aquela colheita que ficou sem ser feita? Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Então eram leis previdenciárias. A lei do levirato era aquela que obrigava o parente mais próximo a desposar a esposa
do falecido, para que ela pudesse ter herança, pudesse ter um amparo. São leis inaplicáveis nos dias de hoje. Mas haviam leis de natureza civil e haviam as leis de natureza penal, e inclusive processual penal. Não se admitia nenhuma condenação com uma testemunha apenas. Quer dizer, a desconfiança sobre o testemunho já havia, inclusive, naquele tempo. Em latim nós temos o testes unus, teste nulo. Quer dizer, um só testemunhando não vale. E aí havia realmente a pena de morte para algumas situações que hoje na nossa cultura são impensáveis de ser aplicadas. Porque ninguém que defende, um cristão que defende a pena de morte, não vai, eu imagino, imaginar ou pensar ou mais defender que se mate uma pessoa que cometeu um adultério, ou uma pessoa que não guarde o sábado. Isso eram penalidades que havia ali dentro daquele governo teocrático, porque nós temos isso também. O governo dos israelitas era dirigido diretamente por Deus. A liderança estava sempre em contato com o sacerdócio. Era um governo teocrático. Nós hoje no Brasil, nos Estados Unidos, vivemos governos democráticos, onde as pessoas se reúnem e elas decidem como serão feitas as leis. Quando nós falamos em governos democráticos, nós podemos tirar já um primeiro princípio, que é o princípio da laicidade do Estado. Nós não admitimos hoje, no Brasil e muito menos nos Estados Unidos, que a igreja tem uma influência tal sobre o Estado que ela determine as leis, tipo leis penais. Aonde chegaríamos hoje numa sociedade diversificada como temos, se a igreja pudesse impor as suas ideias sobre o Estado? Esse é um tema que tem uma enormidade de outras vertentes, mas que nós não estamos analisando aqui agora. O fato é que no momento em que vivemos, o cristão exerce uma influência no seu voto, exerce uma influência na sua fala, na pregação que ele faz livremente, porque o Estado laico garante a todos os matizes religiosos que pregue, faça apologia das suas crenças, mas não é possível que o Estado seja dominado por apenas uma linha religiosa. Se nós analisarmos as leis que haviam no Velho Testamento, nós não vamos ver essas leis, e eu estou me referindo aqui às leis penais, correspondentes no Novo Testamento. Então, independentemente de uma maior análise das passagens que tratam da pena de morte no Velho Testamento, o que eu estou dizendo agora é que nós não encontramos uma correspondência no Novo Testamento, ou seja, na dispensação, na era cristã. E eu vou analisar aqui as poucas passagens que se encontram no Novo Testamento e que são utilizadas pelos defensores da pena de morte. Eu fiz uma pesquisa na internet sobre as passagens que os cristãos que defendem a pena de morte se utilizam para dizer, olha, Jesus Cristo veio, revelou o caráter do Pai, se morreu por nós numa cruz, mas ainda assim persiste o direito de nós defendermos a pena de morte e matarmos aqueles que cometeram um crime, por pior que seja. Então, a primeira passagem que eu encontro é a de Romanos 13, versículos 3 a 5. E nessa passagem, o que nós temos? Nós temos Paulo falando aos cristãos sobre a autoridade que é concedida a um governo secular. Então ele diz lá, você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem.
Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Primeiro ponto. O que Paulo está falando aqui nada tem a ver com pena de morte. Ele está dizendo aqui da submissão do cristão à autoridade romana. Vivíamos, então, naquela época, quando Paulo está escrevendo aqui, o período do império, de imperadores, alguns desatinados. Porém, o que Deus, através do apóstolo Paulo, está dizendo, sejam submissos às autoridades, elas portam a espada. Segundo ponto, quando se diz aqui a palavra espada, é evidente que Paulo não está se referindo a uma espada literal. Ele está simplesmente dizendo que a autoridade romana tinha o poder de punição. Essa punição, aplicada pelos governantes romanos, tinham as mais diferentes possibilidades. E nós vamos ver no final do vídeo, inclusive, a situação dos cristãos que eram considerados criminosos. Em alguns momentos do Império, os cristãos eram considerados criminosos e eram criminosos. E por que eu digo que eram? Porque eles afrontavam a lei do Império. E por isso eles eram martirizados. E nós vamos ver isso, eu quero abordar mais ao final do vídeo. Uma segunda passagem que eu fiquei surpreendido ao encontrar, e que é uma das passagens que os cristãos se utilizam para adotar a pena de morte, é a de Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ora, Jesus aqui, através de Paulo, não está tratando, não está falando de pena de morte aplicada pelo Estado. Aqui está sendo dito literalmente o seguinte: o salário do pecado é a morte. Ou seja, se nós tomarmos isso aqui ao pé da letra, nós deveremos procurar um juiz e um carrasco e pedirmos que ele nos mate. Porque não há um justo sequer na face da terra. Todos nós somos pecadores e todos nós somos merecedores de uma morte capital. Agora, o versículo conclui o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Jesus nos libertou da morte que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Uma outra passagem que é utilizada é a que está no livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 11. Olha o que diz lá. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Outra passagem que não autoriza que os cristãos defendam a pena de morte. E quando Paulo toma essa atitude, na verdade, o que ele diz está dentro do contexto, porque ele estava se colocando justamente para que fosse morto por César. Quando se estuda o julgamento de Paulo, se vê que aqui, se nós olhássemos como advogados, juízes ou promotores profissionais de direito, nós estaríamos vendo um grande erro na defesa. Quando ele apela a César, ele realmente está caminhando para o corredor da morte. Mas isso era um desejo dele, inclusive, porque ele queria testemunhar em Roma. Ele queria estar na casa de César para falar de Jesus Cristo para César e que a morte dele fosse realmente algo chocante e que pudesse servir para a causa de Deus. Mas em momento algum ele está aqui dizendo que é necessário matar as pessoas, aqueles que são criminosos. Ele apenas está se resignando
e está dizendo o seguinte, que se ele for culpado de um crime de morte, não me recuso a morrer. Em que circunstância? Nenhum cristão deveria, no entanto, se esquecer daquela cena que o apóstolo João descreve no capítulo 8. Havia ali uma mulher que foi pega em flagrante adultério. A lei dizia o quê? Que aquele que era apanhado em adultério deveria ser apedrejado. Nós estamos agora com um grupo de escribas, de fariseus, e levam essa mulher perante Jesus e dizem, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. O que é que nós fazemos agora com ela? Eles colocaram Jesus em xeque. Se Jesus dissesse que era para apedrejar, Jesus estaria sendo coerente consigo mesmo? Se Jesus dissesse que não apedrejasse, ele estaria descumprindo a lei. A lei penal, não os 10 mandamentos, a lei penal que está lá no Pentateuco ou na Torá, como é chamada, e que nós já falamos rapidamente sobre ela. Então, o que Jesus faz? Jesus diz o seguinte, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, nesse momento, é evidente, estava acusando todos eles ali, justamente do pecado de adultério, pecados encobertos, a tal ponto que eles não levaram o figurão que estava adulterando com aquela mulher. E era necessário, a lei exigia que os dois fossem apedrejados. O que Jesus faz? Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E como todos foram saindo vagarosamente, porque reconheceram que essa exigência da lei estava sendo incorreta naquele momento, o que fizeram? Saíram. E Jesus diz o quê? Jesus diz para eles o seguinte, diz para ela, a mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, foram embora. E Jesus falou assim, nem eu te condeno. Vai embora e não peques mais. Esse é o conceito cristão de lei penal. Jesus Cristo, então, está abordando aqui qual é o conceito cristão da lei penal. Não se trata mais, na era cristã, na desnecessidade da manutenção dessa lei penal que foi dada para o governo de Israel, não se trata mais de se aplicar uma lei dessa natureza. Nós não podemos esquecer que ainda que no Velho Testamento existisse a lei penal que tratava da pena de morte, Deus foi muito claro quando falou pelo profeta Ezequiel, ali no capítulo 18, 23, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele espera que todos se convertam e vivam. Deus também instituiu lá no Velho Testamento, em torno da lei penal, o princípio que é conhecido por nós também hoje como a lei do talião, da retribuição, olho por olho. Quando Jesus está tratando desse assunto, nós vemos isso em Mateus, no capítulo 5, 38 e 39, o que ele diz? Ele está revogando. Ele não está mais admitindo a lei do talião, o olho por olho. Então, não é possível que um cristão venha justificar a pena de morte com aquelas penalidades que foram instituídas como uma lei penal para o governo de Israel no Velho Testamento, nos tempos de Moisés, dos juízes e dos reis. Nós temos também o fato de que, mesmo no Velho Testamento, Caim não foi morto, não se aplicou a pena de morte sobre Caim. Quando Caim matou Abel, qual seria, na cabeça que se tem hoje de muitos cristãos, qual seria a punição lógica para Caim? A punição lógica para Caim, que ele fosse morto, porque ele havia derramado o sangue do seu irmão.
E o próprio Caim diz ali em Gênesis no capítulo 4 que, que todas as pessoas que o encontrassem iriam querer matá-lo. E o que Deus fez? Deus não aplicou esse tipo de pena. Deus simplesmente disse para todo mundo: eu vou colocar uma marca em Caim e quem matá-lo será vingado. Então o próprio Deus não admitiu. Por quê? Porque não era a necessidade desse tipo de lei como já no tempo de Israel, onde havia uma nação com mais de 2,5 milhões de pessoas e que estaria agora entrando em Canaã. Nós devemos reconhecer em outros textos do Velho Testamento a experiência de Davi. Davi não cometeu um crime que ensejasse a pena de morte. Ele cometeu ao menos 2 crimes. Ele está ali no palácio, não foi para a guerra e começou a olhar quem? Betsaba, a esposa de Urias, um dos seus capitães. Davi tomou essa mulher, adulterou com ela. E não satisfeito, o que é que Davi faz? Quando essa mulher engravida e aquele homem se mantém fiel, o que é que ele faz? Ele manda pela própria mão de Urias um bilhete que é entregue a Joabe e que nesse bilhete determina o quê? Que Urias seria colocado na frente da batalha, ou seja, num lugar mortal. Então Davi vem e mata Urias. 2 crimes: Davi adulterou e Davi assassinou premeditadamente, dolosamente. O que é que Deus fez com Davi? Deus mandou o profeta Natã, desmascarou Davi na frente, ele mesmo, ele se arrependeu e, tendo se arrependido, ele foi perdoado, sofreu as consequências do seu ato. Ele depois teve seríssimos problemas familiares no governo, mas Deus não executou Davi. Para o cristão, na verdade, a cruz representa a morte de todas as pessoas. Quando Jesus morre na cruz, ele paga com a vida pela nossa vida. Isso retira de nós o direito de anteciparmos a morte de uma pessoa, ainda que ela tenha matado nas piores condições, ainda que seja um serial killer que deve ser contido, que deve ser preso, que quem sabe, e eu admito essa hipótese, até preso perpetuamente, mas que nesse tempo que lhe resta de vida está dando a chance de que o Espírito de Deus atue na vida desse criminoso e que ele possa se arrepender, assim como aquele criminoso que estava sendo crucificado pelos romanos, mas que se arrependeu na última hora. Quem crucificava não eram os judeus naquele tempo, eram os romanos. Mas o que nós vemos, é necessário dar às pessoas a oportunidade de se arrepender. Esse é o raciocínio de um cristão. Matar é a morte da imagem de Deus. Quando nós lemos em Gênesis 1:27, e ali está dito que nós fomos criados à imagem de Deus, quando eu mato alguém, eu estou matando a própria imagem de Deus na terra. Então, assim como o bandido matou e tirou a vida de alguém e está matando a imagem de Deus, nós, enquanto cristãos, não podemos favorecer nenhuma ideia e nem outra. A morte é para nós algo estranho, algo inaceitável. Mas que morte é essa que eu estou prevendo, eu coloco na lei, eu defendo, eu faço um julgamento com todos os requintes necessários, sigo a lei processual e depois executo uma pessoa? Isso está dentro do espírito cristão? Está dentro E alguém pode dizer, mas no Velho Testamento muitas pessoas foram executadas. Foram.
no momento em que Deus estava dirigindo, que Deus tratava com Moisés e com as suas autoridades, Deus tratava pessoalmente. Uma coisa é um governo onde a autoridade está submissa a Deus. E nós não temos governos hoje, na sua imensa maioria, quase a totalidade, com governantes que estejam submetidos à vontade de Deus. Podem até falar que estão, mas conhecem a Deus, conhecem a palavra, agem de acordo com a palavra, agem de acordo com que têm um contato com Deus. Somente Deus pode tirar a vida. Quando eu vivo numa estrutura, e eu não estou aqui criticando pessoas, eu estou criticando a estrutura e a forma de pensar do cristianismo brasileiro em relação a determinadas ideias. Uma delas sobre a pena de morte. Nós, cristãos, somos herdeiros de uma religião que foi construída sob o sangue dos mártires. Tertuliano disse uma frase lapidar: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Pois bem, os cristãos, quando condenados e mortos no Império Romano, eles eram de fato criminosos. Em que sentido? Para o Império Romano, para as pessoas que habitavam no Império Romano, a consagração das pessoas, a homenagem que as pessoas deveriam prestar aos deuses era de fundamental importância para o Império, a tal ponto de que o imperador, o sumo pontífice, era não somente o líder secular do Império, mas também era o líder religioso do Império. Quando uma pessoa no Império deixava de prestar as homenagens devidas aos deuses, a tal ponto de que gerasse uma insegurança no Império, porque eles se associavam o sucesso, a grandeza do Império à proteção daqueles deuses. Então, os cristãos eram acusados de uma afronta ao Estado, de uma afronta à religião e chamados, inclusive, de ateus. Então, nós temos que os cristãos, diante da lei romana, de fato, eles eram criminosos. E esses criminosos foram jogados às feras, aos leões, foram queimados vivos, foram crucificados, foram decapitados. E eu pergunto hoje, como um cristão pode se sentir bem sabendo que os seus antecessores, aqueles que criaram, aqueles que deram os fundamentos, aqueles que levaram a tocha do cristianismo para frente, eles eram executados pelo Estado? Como é que nós podemos ser favoráveis à pena de morte? Eu leio aqui o Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, versículos 33 em diante. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra e até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, e de José e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanharam e serviram, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Nós somos de uma religião cujo primeiro de todos, o seu fundador, a cabeça, a pedra de esquina, era um criminoso aos olhos do Estado, e ele foi executado.
Será que nós não temos o receio de executar inocentes? Será que nós vamos continuar defendendo a pena de morte e a possibilidade de que inúmeros inocentes venham a perecer? Que você reflita sobre isso. Fica aqui a minha opinião. Um abraço, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Até o próximo.